Cada um é tentado quando é arrastado pelo seu próprio desejo e é seduzido. Eu já disse isso em lições passadas e vou repetir. Foi Flip Wilson, não Deus, que disse: o diabo me fez fazer isso, um comediante americano. O diabo não te força a fazer nada. O que a Bíblia diz é cada um, o quê? É arrastado, cada um é tentado quando é arrastado pelo seu próprio desejo e seduzido. Repita, seduzido. E aí está a parte do diabo. Quantos sabem que eu não posso te seduzir com algo que você não deseja? Você pode dizer amém? Ok, eu posso chegar para a maioria dos crentes e dizer: quer saber? Aqui está uma dose de tequila, vamos pra balada, vamos ficar bêbados, vamos chapar. E eles dirão: não, eu não quero isso de jeito nenhum. Porque eu não posso te tentar com o que você não deseja. Mas eu posso te tentar com algo que você ainda não deixou na cruz. É por isso que a Bíblia nos diz, como crentes, que aqueles que querem seguir a Cristo devem crucificar seus desejos. O que significa é colocar os seus desejos debaixo do poder da cruz. Sabia que a cruz tem um poder? Sabia disso? Eu penso que hoje em dia perdemos isso de vista. A cruz tem poder para nos liberar. Eu quero contar um testemunho de um amigo meu. Uma noite eu estava pregando numa igreja e depois do culto o pastor me levou para jantar. E o cara era gigante, sabe? Ele tinha quase 2 metros de altura, um cara enorme. Ele era da polícia de Los Angeles. E antes de ele ser salvo, aquele homem fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu disse: rapaz, eu fico surpreso que você ainda tá aqui. Mas enfim, ele era uma caipora. Enfim, ele foi salvo e ele, tudo que era errado saiu da vida dele. Ele batia nas pessoas, se envolvia em brigas. Ele tinha uma boca podre, ele falava muito palavrão. E ele disse: John, quando eu fui salvo, parei de xingar, a ira foi embora, tudo foi embora, mas sabe, os cigarros ficaram. E ele disse: sabe, durante 2 anos eu permaneci na palavra de Deus declarando que eu estava livre do cigarro. E ele disse: sabe, todo pregador visitante que vinha na minha igreja, quando tinha fila de oração, eu era o primeiro da fila para ser liberto do tabagismo. Ele disse: sempre que os ministros faziam a oração, eu era o primeiro para receber. Ele disse: eu jejuei para ser livre do cigarro. Ele disse: eu clamava a Deus, eu citava a palavra de Deus, eu ficava forte e resistia ao diabo. Mas ele disse: eu não conseguia me libertar dos 4 maços de cigarro por dia. E ele disse: depois de 2 anos nisso, eu trouxe um amigo meu para um encontro especial na minha igreja. E ele disse: o meu amigo não era salvo, e esse amigo fumava 2 maços de cigarro por dia, por isso que eu confundi com 2 maços, certo? E ele disse: eu trouxe meu amigo ao encontro, ele acabou sendo salvo, cheio do Espírito Santo, e naquela noite foi livre instantaneamente do vício do cigarro. Ele disse: John, eu estava muito triste. Ele disse bem assim: eu estava arrasado. Ele disse: eu levei meu amigo em casa e tentei parecer o mais feliz que pude. De fato, eu estava feliz pelo que aconteceu com ele. Mas assim que meu amigo saiu do carro, ele disse: eu comecei a falar com Deus. Ele disse: Deus, eu não entendo. Eu jejuei, eu orei, eu me humilhei inteiro, eu citei a tua palavra, me firmei nas promessas da aliança por 2 anos inteiros para ser livre do vício do cigarro. Ele disse: eu trago meu amigo hoje, e aí você o salva, e eu fico feliz por isso, foi por isso que eu trouxe ele. Eu me alegro muito porque você o salvou. Ele disse: você o enche do Espírito Santo e você instantaneamente o livra do vício do cigarro. Ele disse: a essa altura eu já estava chegando na minha casa depois de tudo isso. E ele disse: eu estou na minha casa. E ele disse: e aí eu gritei: Deus, por que foi que você não me libertou? E ele disse: John, eu ouvi a voz audível de Deus. Ele disse: só aconteceu 2 vezes na minha vida. E ele hoje é pastor na Califórnia. E ele disse: eu ouvi vindo por trás de mim. Ele disse: embora fosse tão alta por dentro, parecia que vinha de fora. Eu não sei se outros poderiam ouvir. Eu não sei, tudo o que eu sei é que eu ouvi. E ele disse: quando eu gritei: Deus, por que você não me libertou? Eu ouvi o Espírito Santo dizendo: porque você ainda gosta. Ele disse: John, eu dei uma olhada para aquele cigarro aceso na minha mão. E aí eu... E ele disse: eu nunca mais toquei num cigarro desde então. Sem remédio, sem nada. Ele disse: eu nunca mais fumei nenhum cigarro. Ele disse: eu fui tentado 1 ano depois e eu disse: saia daqui. Eu não vou ceder a esse desejo, não vou retroceder.